o caminho do estudante espiritual. O seu caminho, você que está aqui, chegou até aqui nesse vídeo, o caminho do estudante espiritual. A trajetória de um indivíduo que segue disciplinas espirituais pode levar ao despertar gradual de faculdades suprassensíveis. Esse processo começa com a formação de imagens claras durante a meditação, imaginação. Evolui para a percepção de conhecimentos intuitivos, inspiração, e culmina na vivência direta da verdade espiritual, a intuição. Vamos para os nossos exemplos para aprofundar essas reflexões. Aqui estão alguns exemplos de como o desenvolvimento das faculdades suprassensíveis ocorre na prática, ilustrando os 3 níveis: imaginação, inspiração e intuição. Vamos para a imaginação. Formação de imagens claras em meditação. A imaginação, nesse contexto, não se refere à fantasia, mas à capacidade de visualizar com clareza realidades espirituais. Vamos para um primeiro exemplo. Um praticante de meditação começa a perceber imagens vívidas de formas geométricas, cores ou símbolos durante seus exercícios espirituais. Com o tempo, essas imagens deixam de ser aleatórias e passam a ter um significado profundo, revelando aspectos do mundo espiritual. Isso é possível. O segundo exemplo, um terapeuta treinado na percepção energética consegue visualizar o campo áurico de uma pessoa, observando cores e padrões sutis que refletem estados emocionais e espirituais. Conforme você vai treinando isso, você que está treinando para ser terapeuta, você vai chegar lá. Você vai chegar nessa condição de percepção suprassensível e você vai perceber cores, você vai ver essas cores, você vai ver, você vai perceber, você pode usar o tato. Existem várias formas de você acessar isso. Vamos para o terceiro exemplo. Em tradições esotéricas, estudantes praticam a concentração em arquétipos, como o sol ou a árvore da vida, e começam a perceber imagens internas que trazem mensagens sobre o seu caminho interior. Vamos para o item 2, que é dedicado à inspiração. Recebendo conhecimentos suprassensíveis. A inspiração acontece quando o praticante não apenas vê imagens, mas também compreende suas mensagens e significados profundos. Vamos para o primeiro exemplo. Um músico que, ao entrar em um estado meditativo, começa a ouvir melodias que parecem vir de um plano superior, trazendo harmonias que ele nunca havia imaginado conscientemente. Vamos para o exemplo 2. Um monge em oração profunda sente que suas perguntas internas são respondidas por uma voz interior ou uma sensação de certeza, sem que tenha necessidade de palavras. Vamos para o terceiro exemplo aqui. Em práticas xamânicas, após entrar em um estado alterado de consciência, o xamã percebe mensagens vindas do mundo espiritual em formas de palavras, símbolos ou sensações profundas que orientam a cura de uma pessoa. Ou seja, o xamã ele não vai tomar uma decisão por ele mesmo ali. Ele vai acessar o mundo espiritual, vai acessar a resposta que a pessoa que está na frente dele precisa e ele vai retornar com essa resposta. Ele vai lá buscar no mundo espiritual e a inspiração joga um papel incrível nisso. Vamos para o item 3, dedicado à intuição. Vivência direta da verdade espiritual. A intuição é o nível mais elevado, onde o indivíduo experimenta diretamente a realidade espiritual, sem intermediários. Vamos para o primeiro exemplo. Um meditador avançado entra em um estado
de profunda união com o todo, sentindo-se um com a essência do universo. Não há mais imagens ou palavras, apenas a experiência direta da verdade. Segundo exemplo, em momentos de graça espiritual, algumas pessoas relatam estados de êxtase onde percebe a interconexão de todas as coisas, compreendendo instantaneamente verdades cósmicas, sem precisar de explicações racionais. O terceiro exemplo aqui para intuição: um místico cristão ou sufi tem uma experiência de iluminação onde sente a presença divina diretamente, sem intermediários, como uma fusão de sua consciência com o divino. Esses exemplos mostram como o desenvolvimento espiritual pode passar por essas três etapas. A etapa da imaginação, onde a visão interior clara e consciente se faz presente. Na inspiração, o recebimento de mensagens espirituais. E na intuição, a experiência direta da verdade. Cada nível representa uma etapa no caminho da expansão da consciência e do despertar espiritual. Então, trouxemos aqui uma sequência de exemplos para a nossa história ilustrativa e vamos trazer uma reflexão aqui sobre esse assunto. O desenvolvimento espiritual não é uma fuga da realidade, mas uma forma mais profunda de compreender O desenvolvimento espiritual não é uma fuga da realidade, mas uma forma mais profunda de compreender e transformar a vida. Ao trilhar esse caminho com dedicação e integridade, o ser humano expande sua percepção e se torna um verdadeiro colaborador da evolução espiritual do mundo. Então você vê que não é só um desenvolvimento individual. A gente tem uma responsabilidade para o desenvolvimento desse mundo. A gente tem uma responsabilidade para o desenvolvimento coletivo. Ganhar essa consciência, tomar essa consciência. Eu diria mais que isso, você reconhecer esse aspecto da vida. Quando você tem esse reconhecimento sincero no teu interior, isso transforma a nossa existência, consequentemente vai transformar a nossa vida.